E aí, galerinha, boa noite. Tudo bem com vocês? Boa noite. E aí, tudo na paz, só vitória? Hoje falaremos sobre o dom da fé. O dom da fé. Deixa a galera entrando aí, se posicionando. Pessoal, é bem provável que o próximo propósito que eu venho fazer com vocês, eu faço lá pelo YouTube, tá bom? Tô verificando isso aí direitinho. É até bom que eu vou fazer um teste para saber como vai ser a interação da galerinha lá e tudo. E dependendo da inspiração, às vezes podemos passar mais de 1 hora aí e não corre o risco de cair, né? Então já vai se preparando que o próximo propósito, quase 100% que faremos pelo YouTube. E até fiz uma enquete lá no Telegram e o YouTube tá ganhando. A galerinha tá chegando. Hoje vamos falar sobre o dom da fé. Vai ser muito especial esse estudo também. Olha como está sendo enriquecedor, né? Poder participar com vocês das lives. E eu sinto que o Espírito Santo tem trabalhado muito no nosso meio. Deixa eu te falar uma coisa antes que nós viemos a começar aqui o novo estudo. Eu sei que você talvez passe por lutas, por muitas dificuldades. Talvez você fale, pastor, eu estou fazendo um propósito, está uma bênção. Mas em algum momento eu passei por uma luta, uma adversidade, me senti caído em alguma situação. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor Deus não desistiu de você. Jesus ele não pagou um alto preço por um acaso. Ele pagou um alto preço para que você tivesse o privilégio de ter acesso ao reino de Deus. Independentemente da luta, da dificuldade, das adversidades, se você caiu, se você tropeçou, você sempre vai ter uma oportunidade de se levantar, tá bom? Mas não desista, tá ok? Não desista, não olhe para trás, não retroceda, não desanime, porque maior que seja a luta, muito maior será a vitória, a recompensa pelo fato de você ficar firme em nome de Jesus, tá bom? Então não desanime não desista não. Pastor, estava aí tão bem, pastor, estava indo tão bem, mas eu não sei o que aconteceu, vacilei, pensei, agi, fiz algo que não deveria ter feito. Calma, ainda não é um fim, tá bom? Calma, respira, reflita, veja onde você abriu portas para que essa brecha pudesse ter acesso à sua vida, ok? E pare, peraí, aqui foi a brecha, é aqui que eu preciso evitar, tá ok? Foi aqui que eu vacilei, então calma, respira, porque eu tenho a certeza que o Espírito Santo há de te dirigir, você receber da parte de Deus o melhor. De Deus sempre vai vir coisas boas, ok? Então é isso, nós vamos hoje aprender sobre o dom da fé. Então o próximo propósito, que vai ser o crescimento espiritual, fizemos também uma enquete lá no Telegram. E o tema que ganhou foi crescimento espiritual. É bem provável que a gente faça lá no canal Reino Flix, tá bom? Vai ser muito legal. Perguntaram aqui sobre o boné. É bem provável que também que eu lance o bonézinho lá. Tem um bonézinho aí. Vai ser legal. Do crescimento espiritual provavelmente a gente faça de 7 a 10 dias, ok? Esse daqui, o estudo do Espírito Santo, eu não determinei um prazo, porque às vezes tem lição que é um pouco maior, um pouco menor. E também é bem provável que eu faça depois das 11, entre 11 e 10 mais ou menos, ok? 11 e 10 mais ou menos. Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração para vocês, tá bom?
Isso aí. Feche os olhos. Pai, nosso muito obrigado por mais uma live juntos na Tua presença. E antes de qualquer coisa, meu Pai, eu quero que o Senhor venha nos renovar, o Senhor venha nos fortalecer, venha nos dar graça, meu Deus, para superar todas as adversidades. Jesus, não deixe que essa pessoa que está desanimada, ela venha olhar para trás e desistir. Não, a caminhada ela é longa, ela não pode parar. Mas o final, meu Pai, é um prêmio a ser conquistado. Só levanta esse troféu quem é campeão. Jesus, para ser campeão, Jesus, para chegar até o fim, nós precisamos de fato, meu Pai, resistir todas e qualquer situações que se levantam contra nós. Então que você possa verdadeiramente ser fortalecido, que você possa verdadeiramente ser abraçado por Deus e resistir toda e qualquer situação que se levanta contra você. Eu te abençoo e peço para que cada estudo venha te fortalecer, venha te edificar, venha te capacitar para dias especiais na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar hoje então. Próximo estudo, dom da fé. Dom da fé é o próximo estudo aqui. Em nome de Jesus. Nós já falamos aqui, desde o início. Falamos sobre o Espírito Santo na igreja denominacional, 12 experiências separadas, salvação e batismo com o Espírito Santo. Falamos do Espírito Santo, sua presença em nós, o seu poder nos enche. Intercalamos ali, é bíblico ficar esperando pelo Espírito Santo, e é muito importante falar em outras línguas. Evidência do batismo do Espírito Santo e as 10 razões para que todo crente deve falar em línguas, ok? E 7 passos para receber o Espírito Santo. Aí depois entramos no dom da palavra do conhecimento, dom da palavra do conhecimento, parte 2, dom da palavra de sabedoria, discernimento de espíritos, o dom da fé, dom da operação de milagres, vai ter ainda dom de curas, dom de profecias, diversidade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Ontem deu um erro, foi muito estranho ontem, pessoal, a live caiu. Olha, eu não sei o que aconteceu ontem aqui no Instagram, por isso que eu acho que os próximos propósitos eu farei no YouTube, mas eu vou postar um vídeo depois no canal, vou fazer um vídeo à parte falando do estudo de ontem, ok? Que foi o discernimento de espíritos. Aí eu faço um vídeo para postar no canal referente a esse dom, tá bom? Para ficar mais fácil aí. Bora lá. Vamos entrar aqui no estudo. Dom da fé. O dom da fé. Sempre baseado, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 7 ao 11. E aqui fala sobre a outro mesmo Espírito, vai falar sobre o dom da fé, ok? É sobre ele que nós vamos iniciar agora esse estudo. Conforme mencionei em uma lição anterior desta série, as 9 manifestações ou dons do Espírito Santo podem ser divididas em 3 categorias. Lembra que eu tinha falado sobre isso? São 9 dons, mas dividido em 3 categorias cada dom aí. 3 dons espirituais que revelam algo, 3 que fazem algo e 3 que dizem algo, né? Os dons que revelam algo incluem a palavra da sabedoria, a do conhecimento e a do discernimento de espíritos. Os dons espirituais que fazem algo ou 3 dons de poder, conforme frequentemente são chamados, inclui o dom da fé, que é o que nós iremos estudar hoje, o dom de curar e operações de milagres. Os dons inspiracionais ou vocais, os dons espirituais que dizem algo, que inclui o dom da profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Bora lá. Deixa eu ver aqui, passou na live. Pois é, eu tô falando que até as lives do Reverendo João Batista caem também. Acho que é por isso que eu vou fazer no YouTube, que é um pouco mais seguro, tá? Vamos lá. Os dons do Espírito são sobrenaturais. Conforme já foi dito, todos os dons do Espírito Santo são sobrenaturais e não naturais. Cada um deles
é uma manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Há professores da Bíblia que afirmam seres naturais alguns dos dons do Espírito e outros sobrenaturais. Mas olha que interessante aqui que ele relata aqui. Contudo, se um deles é sobrenatural, logo todos eles são sobrenaturais, cada um sem exceção. Dos dons do Espírito listados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, é uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo. Então, se um dom ele é sobrenatural, os outros 8 dons também são sobrenaturais, ok? Por exemplo, falar em outras línguas é sobrenatural, não natural. Se você falar na sua língua materna, não haverá nada de sobrenatural nisso. Por quê, pastor? Porque você foi ensinado a falar naquele idioma, ok? Mas você nunca foi ensinado a falar em línguas. As línguas, a expressão oral sobrenatural do Espírito, foram dadas por Deus a você quando recebeu o batismo no Espírito Santo. É verdade que, em nossa vida, o Espírito de Deus nos conduzirá e nos guiará de modos sobrenaturais, porque a Bíblia diz que somos guiados por Ele. Isso está em Romanos capítulo 8, versículo 14. Que nós somos guiados, pelo Espírito de Deus. Certamente, tudo quanto o Senhor faz é, em certo sentido, sobrenatural. Aleluia. Mas nem tudo é necessariamente uma manifestação dos dons do Espírito em operação. Posso ter, por exemplo, no meu próprio espírito uma voz interior que me manda fazer ou não algo, embora seja algo sobrenatural. Não é uma manifestação desses dons. O testemunho interior é simplesmente uma questão de ser guiado pelo Espírito Santo, ok? O que todo cristão deve ser em suas andanças diárias na vida cristã. Ou seja, ser dirigido pelo Espírito Santo, ok? Recebo frequentemente orientação divina por meio de um testemunho interior. Às vezes, ao orar pedindo orientação, sinto-me impressionado em certa direção. Isso não significa que tenho uma manifestação sobrenatural de um dom do Espírito. Simplesmente tenho uma impressão ou uma voz interior. Trata-se do Espírito Santo que me orienta e guia. Às vezes, quando as pessoas me pedem que ore em favor de receber orientação divina na vida delas, pergunto, o que o seu coração diz? Legal, né? Muitas vezes, algumas sorriem, dizendo, ora, acho que eu realmente não sabia em meu íntimo o tempo todo o que devia fazer. Essa orientação, mediante o testemunho interior, não é uma manifestação sobrenatural de um dom do Espírito em ação. É simplesmente um exemplo de ser guiado pelo Espírito Santo. Então ele está falando aqui que você, que tem o Espírito Santo, é guiado pelo Espírito Santo. Você ouve aquela voz interior falando no seu coração, em determinadas situações, o que tem que ser feito, o que não deve ser feito. Essa é a voz, o testemunho interior, que é a voz do Espírito Santo. Sempre quando há uma manifestação que revela alguma coisa, ela se constitui em um dos dons da revelação. O dom da sabedoria, do conhecimento ou do discernimento de espírito, que nós já estudamos, ok? O dom da fé especial. Em capítulos anteriores, estudamos os dons revelacionais do Espírito Santo. A palavra da sabedoria, do conhecimento e do discernimento de espíritos. Passemos agora a estudar os 3 dons de poder do Espírito Santo. O primeiro que nós vamos estudar é o dom da fé, as operações de milagres e depois os dons de curar. Nesta lição estudaremos o primeiro deles, o dom da fé. A Bíblia ampliada diz, a outro a fé, operadores de maravilhas. 1 Coríntios 12, 9. Esse dom do Espírito Santo também é chamado de fé espiritual. Então quando você ouvir alguém falando sobre fé especial, sim, é o dom da fé, ok? O dom da fé especial não é o mesmo que a fé salvífica. Significa que a fé, aquela fé que salva,
que é obtida pela palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Mas vamos estudar isso aqui. Todo cristão já tem a fé geral, a salvadora, que também é um dom. Em Efésios 2:8, a Bíblia diz: porque pela fé, pela graça sois salvos, mas mediante a fé. E isto não vem de vós, mas é um dom de Deus. A fé mediante a qual somos salvos é uma dádiva de Deus, mas não é um dom dos nove, um dom dos nove, né, que nós temos relatado. A fé que salva nos é dada ao ouvirmos a palavra, pois a Bíblia Sagrada diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10:17. Ou seja, isso aqui é a fé diferente do dom da fé. Isso aqui é a fé que salva, ok? A fé que vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Às vezes as pessoas confundem que é o dom da fé. Não, isso aqui é uma fé diferente. Não é que existe vários tipos de fé, mas existe aquela fé que salva e o dom da fé, que é o que nós vamos estudar aqui. A fé a respeito ao qual estamos falando nesta lição, a especial, é diferente da geral. É uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, por meio da qual o cristão é revestido de poder da fé especial, da fé operadora de maravilhas, que vai além da simples fé salvadora. O dom da fé é milagroso e é maior dos 3 dons de poder, assim como os demais dons do Espírito. Ela é uma dádiva do Espírito ao cristão, a fim de que este receba milagres. Captou aí? Entendeu? A operação de milagres, por outro lado, é um dom do Espírito dado ao cristão para este operar milagres. Um dos dons recebe e o outro faz algo. Note que a Bíblia diz: há outro operações de milagres. Em outras palavras, quando recebemos um milagre, não operamos o milagre, mas quando trabalhamos sobre a unção do Espírito Santo, estamos operando-o por meio desse dom sobrenatural, a operação de milagres. Esses dons de poder estão estreitamente associados entre si e muitas vezes eles agem juntos. O mesmo se diz dos dons de revelação, também os de expressão oral. É importante também notar que todos os dons do Espírito operam pela fé, ok? A fé comum do cristão, por intermédio de quem o dom está sendo manifestado. Em outras palavras, as pessoas precisam dar um passo de confiança e submeter-se aos impulsos do Espírito Santo. É aí que está envolvida a fé simples, que provém de ouvir a palavra de Deus. Portanto, os dons do Espírito não agem mediante o dom da fé, mas sim por meio geral ou comum. Lembre-se de que a Bíblia diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos capítulo 9, versículo 23. Conforme já dissemos, o dom da fé, um dos 9 dons do Espírito, é separado e distinto do dom simples da fé que salva. Ele também é diferente da fé que faz parte do fruto do Espírito, em Gálatas 5:22. No original em grego, no entanto, a palavra fé, nesse mesmo capítulo de Gálatas, pode ser traduzida por fidelidade. O fruto do Espírito é para o caráter. Olha que legal. Já os dons do Espírito são para poder. Bacana, né? Olha que interessante. Vou ler aqui mais uma vez. O fruto do Espírito é para o caráter. O fruto do Espírito é para o caráter. Já os dons do Espírito são para o poder. Sendo o fruto algo que cresce, a fé ou fidelidade amadurece na vida do cristão para estabelecê-lo no caráter espiritual segundo a vontade de Deus. Aleluia. O dom da fé, no entanto, é um dom especial que é concedido de forma sobrenatural pelo Espírito de Deus, conforme a vontade dele. Aqueles que operam na fé especial, o dom do Espírito, podem crer no Senhor de tal modo que Deus honra a palavra deles, como se fosse a dele. Aleluia, que forte, hein? E leva a efeito milagrosamente o resultado desejado. Olha só, é um negócio tão poderoso que Deus pode operar
através da fé especial, o dom do Espírito, de uma forma tão linda que quando você fala em autoridade, quando você fala dirigido por esse dom, é como se fosse o próprio Deus falando. Que é isso, hein? Tá ferro. Assim, aprendemos que há tipos diferentes de fé. A que salva, que nos leva diretamente à salvação. A fé ou fidelidade, como fruto do Espírito, e a manifestação do dom da fé especial, podendo vir como um dom espiritual, depois de a pessoa receber o batismo do Espírito Santo. Mesmo assim, esse dom age conforme ele quer e não como nós desejamos. Vou ler mais uma vez esse trecho aqui que é muito interessante. Assim, aprendemos que há tipos diferentes de fé. A que salva, a fé ou fidelidade como fruto do Espírito. Então existe a fé que salva, existe aquela fé que é a fidelidade como fruto do Espírito. E a terceira é a fé especial, né, que é um dom sobrenatural, mas também vem através daquela pessoa que já tem um batismo com o Espírito Santo. Continuando. A fé, assim como a oração, é algo facilmente confundido na mente de algumas pessoas. Muitas vezes, simplesmente, colocamos todos os tipos de fé no mesmo saco. Por assim dizer, misturamos tudo e então derramamos todos de uma só vez. Entretanto, devemos diferenciar entre a fé salvadora, ou a geral, que todo cristão tem, e a fé especial, dada pelo Senhor em certas ocasiões. Então essa fé aqui especial, que é o dom da fé, ela é dada em algumas ocasiões, ok? Já ouvi pessoas dizerem, referindo-se à fé geral: ora, eu somente terei fé se Deus concedê-la a mim, e não de outro modo. Agora, leia o texto: a outro é dada a fé. 1 Coríntios 12, 9. E penso que é assim como funciona todos os tipos de fé. É totalmente diferente uma da outra, ok? Conforme já comprovamos, porém, essa fé especial ou dom da fé não é a mesma fé que salva ou geral, que precisamos para sermos salvos. Tampouco é a fé necessária para se crer em Deus, para Ele satisfazer as nossas necessidades, em conformidade com a sua palavra. A fé para crermos no Senhor provém de ouvir a palavra, Romanos 10, 17, da qual todo cristão recebe uma medida, Romanos 12, 3. Além disso, conforme já indiquei, esse dom não é o fruto da fé que amadurece na vida do cristão, a fim de desenvolver o seu caráter. A fé especial não é a geral por meio da qual, usualmente, recebemos as respostas às orações. Somos salvos e recebemos o batismo do Espírito Santo, conforme Jesus disse. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebeste, e assim será convosco. Marcos capítulo 11, anota aí. Marcos 11, 24. Marcos 11, 24. Bora lá. Muitos entre nós temos recebido respostas às orações, simplesmente pela fé, bem antes de chegarmos a receber o batismo do Espírito Santo. Isso aqui provavelmente é o que ele relatou um pouquinho antes, que é a fé que todo ser humano tem. Essas respostas vieram porque cremos em Deus e nos apropriamos pela fé das promessas na sua palavra. Mas ainda não se trata desse dom da fé, que é referido no versículo 9 do capítulo 2 de 1 Coríntios. Se fosse necessário o dom da fé estar em manifestação para recebermos a resposta à oração, o batismo no Espírito Santo, a cura para o nosso corpo ou a solução de algum problema financeiro, nunca poderíamos receber essas respostas a não ser depois de sermos salvos e batizados no Espírito Santo. Mas, afinal de contas, muitos entre nós, inclusive eu mesmo, realmente recebemos curas antes mesmo de recebermos o batismo no Espírito Santo, ao exercermos a fé simples naquilo que está declarado na palavra de Deus. Além disso, se essas respostas gerais à oração fossem o resultado do dom da fé em operação, nem todos,
mesmo se tivessem o batismo do Espírito Santo, poderiam obtê-las, porque não teriam esse dom agindo neles. Lembre-se que a Bíblia Sagrada diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro o mesmo Espírito a fé. Portanto, se dependêssemos do dom da fé para obter as respostas às nossas preces e orações, nem todos poderiam obtê-las, e sabemos que não acontece assim. Existe, no entanto, um tipo de fé, chamam-a de geral, que todos os cristãos possuem, e pode ser aumentada alimentando-nos da palavra de Deus e exercitando na área da vida. Todos nós podemos ter uma fé crescente. O dom da fé, no entanto, é uma manifestação do Espírito Santo dado conforme Ele quer, ok? Aqui ele está fazendo um comparativo, né, sobre a fé que todo cristão tem, sobre esse dom da fé que é a manifestação do Espírito, sobre a fé que ele diz sobre a fidelidade, que é um fruto do Espírito Santo. Então ele faz essa comparação para você poder ter noção, tá bom? De como funciona o dom da fé, tá bom? Que é uma manifestação do Espírito Santo conforme Ele quer em determinadas situações. O dom da fé versus dom de operação de milagres. O dom da fé também é distinto da operação de milagres, embora ambos produzam milagres. Um desses dons é ativo e o outro passivo. A operação de milagres opera ativamente um milagre. O dom da fé não opera um milagre, mas recebe passivamente. Em outras palavras, a diferença entre a operação de milagres e o dom da fé é que a primeiro faz ativamente, e ao passo que o segundo recebe passivamente. Quando Daniel estava na cova dos leões, recebeu um milagre. Naqueles dias, bem como no discurso da história, tem havido aqueles que foram jogados aos leões, segundo engolidos logo em seguida. Por que os leões não devoraram Daniel? A Bíblia diz: assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Isso está lá em Daniel, anote aí, capítulo 6, versículo 23. Daniel 6, 23. Não há dúvida de que o Senhor deu a Daniel a fé especial. Tá vendo aí, ó? O dom da fé. A fé especial. Uma manifestação desse dom do Espírito. Para receber o que, pastor? Um livramento. Ok? Aquele homem de Deus não fez nada. Simplesmente deitou-se e dormiu. Sua fé era passiva em vez de ativa. Mas não deixou de receber um milagre. Que forte, hein? Vemos o Messias exercendo esse tipo de fé enquanto dormia na popa de um barco, no meio de um vendaval terrível. Em Marcos 4:38. Marcos 4:38 fala sobre isso. 4:38 de Marcos. Alguém pode argumentar, sim, mas trata-se do próprio Jesus. Ele é o Filho de Deus. A despeito disso, todas as ações de Jesus foram realizadas mediante o poder do Espírito Santo. Ele se despojou de forma voluntária dos poderes que tinha como Filho de Deus quando veio à Terra. Em Filipenses 2:7 fala sobre isso. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7. Jesus era tanto o Filho de Deus antes de o Espírito Santo vir sobre ele e ungí-lo, quanto era depois de ter sido ungido. Mas, em razão de ter se despojado, quando veio à terra, daquele poder inerente a ele como Filho de Deus, nunca operou milagre algum antes de ser batizado por João e o Espírito Santo vir sobre ele. Caramba, que interessante, né? Isso é verdade, de fato, ele não operou nenhum milagre enquanto ele não foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ou seja, ele tinha que ser completo, ele entendeu que ele precisava ser completo, né? Bora lá. Note bem, quando o Senhor dos Senhores estava na terra, ele ministrava somente como um homem ungido pelo Espírito Santo. Se o mestre tivesse operado milagres por algum poder peculiar a ele como Filho de Deus,
não nos teria dito que podemos fazer as mesmas obras que ele fazia. Mas Jesus disse com clareza e certeza: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do meu Pai. Onde está isso daí, pastor? João capítulo 14, versículo 12. João 14, 12. Se, porém, Jesus fazia as obras como homem ungido pelo Espírito Santo, certamente os cristãos, sob a mesma inspiração e unção, podem fazer da mesma maneira. Enquanto a violenta tempestade varria o mar e ameaçava a viagem segura dos discípulos até o outro lago, o Salvador dormia na parte traseira do barco. A tormenta não o perturbava. Do mesmo modo, enquanto os leões movimentavam-se no covil, Daniel deitou-se e dormiu, no meio do perigo, com a perfeita paz e segurança. Por quê? Porque tanto Jesus quanto Daniel possuíam uma fé além da simples, fé geral que cada cristão pode receber ao ouvir a palavra. Uau, que interessante, hein? Porque tanto Jesus, tanto Daniel, eles ficaram tranquilos em meio às situações que eles estavam vivendo. Porque eles tinham uma fé diferente da fé natural, que todo ser humano tem. Principalmente os cristãos, né? Porque você vê que até pessoas, já conheci situações de pessoas que não eram convertidas, mas em um momento de adversidade ela tinha fé que ela ia ser curada e foi, entendeu? Pode ver que às vezes vem uma pessoa na igreja pela primeira vez, mas ela está tão convicta que ali é o dia da resposta dela, que aquela oração vai dar certo, que ela acaba recebendo a resposta, entendeu? E passa até à frente de muitas pessoas que estão há anos da igreja, mas ainda não entenderam nem ainda a fé simples. Que coisa, hein? Meu Deus. Por toda a Bíblia, vemos como o dom da fé operava, primeiramente em favor das pessoas que passavam perigo e, com esse dom espiritual, possuíam uma segurança sobrenatural, calma e serena. Aleluia. A operação de milagres emprega a fé que ativamente opera um milagre. Mas o dom da fé emprega a fé que espera passivamente, de modo ininterrupto e contínuo. Isso significa que, quando é necessário, há certa durabilidade no dom da fé especial. Ele é contínuo em sua ação. Quando o dom da fé está agindo, é possível que nada aconteça na ocasião, confirmando que a pessoa recebeu a resposta. Por isso, a fé especial pode prolongar-se por um período, a ser sustentada ou continuada em sua ação de passivamente receber o milagre. Então ele é até um dom que faz você esperar um pouquinho, né? Você espera passivamente, sabendo que tem algo te sustentando ali. Por exemplo, era pelo dom da fé que os patriarcas de antigamente impunham as mãos na cabeça de seus filhos e pronunciavam sobre eles uma bênção ou uma maldição, que em alguns casos seria cumprida muito tempo depois. Caramba! Assim vimos acontecer nas histórias de Abraão, Isaque e Jacó. Tratava-se do dom da fé em operação. Percebeu? Na época deles, ali era o dom da fé em operação. Pela fé sobrenatural, a fé especial em operação. Esses patriarcas creram em suas predições seriam cumpridas, mesmo se isso levasse muitos anos. Então eles eram cheios do dom da fé, né? Porque por mais que eles dissessem algo referente a alguém, referente à situação, eles sabiam que poderiam levar anos para que se cumprisse. O dom da fé é uma dádiva ou uma captação divina, da parte do Espírito de Deus, que leva aquilo que é falado ou desejado pelo homem, ou por Deus, a realizar-se. O milagre, a expressão oral, certeza, maldição ou benefício, criação ou destruição, remoção ou mudança, quer humano, quer divino, acabará se realizando quando for verbalizado segundo a inspiração do dom da fé especial. Deixa eu ver aqui o próximo. Bora lá. Os dons do poder frequentemente operam juntos. Conforme mencionei,
os 3 dons de poder, o dom da fé, os dons de curar e as operações de milagre, frequentemente agem em conjunto. É o caso de ressuscitar os mortos. Essa é uma das razões porque não vemos muitas pessoas ressuscitadas dentre os mortos. Alguns entre nós podemos ter um ou mais desses dons operando em nossa vida, mas poucos irmãos possuem todos os dons agindo. Que coisa, hein? Se você for analisar, é verdade. Nem todos os irmãos têm esses dons, né? Acho que pela falta de constância, de consagração, de busca, né? De crer que isso vai se manifestar. Você pode ver que o dom da fé ele leva um tempo, né? Para se cumprir. E às vezes a pessoa não quer pagar um tempo, né? Um preço em oração, se consagrando, buscando para que os dons se manifestem em sua vida. Talvez por isso que não acontece. Em primeiro lugar, para ressuscitar o morto, é necessária a fé sobrenatural, ok? O dom da fé é especial para chamar de volta o espírito da pessoa, depois de este ter saído do corpo. Caramba, que coisa, hein? Depois seria necessária a operação de milagres, porque o corpo teria começado a se deteriorar-se, como no caso de Lázaro. É verdade. O que aconteceu... Jesus tinha esses dons. Tanto que com Jesus aconteceu de ele ter ressuscitado aqui Lázaro, em João, capítulo 11, versículo 39. Ressuscitar os mortos também exige os dons de curar, porque se a pessoa ressuscitada não fosse curada, a enfermidade que lhe causara a morte continuaria afetando o seu corpo, e ela voltaria a morrer. Sendo assim, a pessoa também teria de ser curada. Portanto, todos os 3 dons de poder estão em manifestação quando alguém é ressuscitado dentre os mortos. Meu Deus, que coisa profunda, hein? Algumas pessoas pensam, às vezes, que o dom da fé está agindo quando os enfermos são curados. Todavia, trata-se dos dons de curar em ação. Por exemplo, na purificação de um leproso ou na cura de alguma enfermidade incurável ou de algum aleijado, são dons que estão em operação, estão operando. Que forte, né? Caramba, meu Deus. Precisamos se consagrar, hein, galera? Precisa se consagrar porque Deus quer nos usar. Mas se a gente não buscar, se a gente não se consagrar, não tem como se manifestar, entendeu? Bora lá. Expulsando demônios. Outra área em que o dom da fé opera juntamente com os outros dons do Espírito é a área da expulsão de espíritos malignos. Isso aqui é interessante, hein? Você aprender. Na expulsão de demônios, os dons de discernimento de espíritos e ou da palavra do conhecimento, bem como da fé, estão em operação. Se você não discerne nem vê o espírito, muito frequentemente a presença do espírito maligno é revelada por meio da palavra do conhecimento. Mas o dom da fé ainda tem de ser exercido na expulsão do espírito. Ok? Com as próprias forças não conseguimos lidar com o diabo. Deus, porém, nos tem dado sua palavra, seu poder, sua autoridade e todos os recursos espirituais necessários, sendo uma parte deles o dom sobrenatural da fé, para concretizar a derrota de Satanás em nossa vida. Dessa maneira, o dom da fé pode operar, como já disse anteriormente, para expulsar demônios, receber os ressuscitados e sustentar sobrenaturalmente uma pessoa além da capacidade da fé comum. Amém? Glória a Deus. Propósito dos dons da fé. Como já foi dito, a operação de milagres é mais um ato, enquanto o dom da fé é mais um processo. Em outras palavras, a operação de milagres realizaria um milagre, mas o dom da fé o receberia. Que forte, hein? Em resumo, primeiro vimos o dom da fé em operação, ao receber bênçãos, ou a realização de expressões humanas, como nos casos dos patriarcas da antiguidade. Como dissemos, muitas vezes, quando esses pais da fé estavam prontos para morrer, impunham suas mãos sobre a cabeça de seus filhos e lhes mandavam bênçãos. E tudo o que dissessem aconteceria. Forte. Eles fizeram isso pela manifestação sobrenatural do dom da fé.
Em segundo lugar, temos visto como esse dom da fé era manifestado, visando a proteção pessoal em circunstâncias perigosas, tal como o caso de Daniel na cova dos leões. Em terceiro lugar, esse dom da fé era manifestado em favor do sustento sobrenatural em um período de fome. Percebemos esse fato, por exemplo, no caso de Elias, quando ele foi alimentado pelos corvos. Primeiro livro dos Reis aqui, 17, capítulo 17, versículo 3 ao 6. Primeiro livro dos Reis, 17, 3, 6. Depois você pode dar uma meditadinha lá, tá bom? Forçosamente, a fé que o profeta tinha foi dada a ele de modo sobrenatural, pois estava além do alcance da fé normal. Acreditar que os corvos os alimentariam. Mas, de fato, trouxeram-lhe o alimento de manhã e de noite. Lembre-se de que a fé comum provém de ouvirmos a palavra de Deus. O dom da fé, no entanto, é manifestado pelo Espírito Santo para edificar uma pessoa a receber um milagre além da capacidade da fé simples. Uau! Uau! É isso mesmo, Bruno, tá certo. Em quarto lugar, esse dom da fé é manifestado para ressuscitar os mortos, conforme eu já indiquei. Em quinto lugar, esse dom é usado na expulsão de espíritos malignos, quando expulsamos demônios. Confiamos em Deus para honrar nossa palavra como se fosse a dele. Em sexto lugar, em algumas circunstâncias, esse dom entra em operação na imposição das mãos, para as pessoas receberem a plenitude do Espírito Santo. Em Gálatas 3, 5, anota aí por favor, olha o que a Bíblia diz. Gálatas capítulo 3, versículo 5. Gálatas 3, 5, a Bíblia diz: Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Quando Paulo falou aos Gálatas, aquele que opera milagres entre vós, estava se referindo à operação de milagres. Mas antes disso, já dissera, aquele, pois, que vos concede o Espírito. O apóstolo falava primeiramente a respeito de ministrar o Espírito Santo e depois sobre o dom de operação de milagres. Então, ele acrescentou porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É óbvio que é pela fé da pregação, pertencente a cada cristão. Alguns, no corpo de Cristo, têm um ministério maior nesse sentido, e o dom da fé acompanha o trabalho deles. Em outras palavras, esse dom está operando muitas vezes quando se trata de ministrar o batismo do Espírito Santo aos cristãos. Ele age com o ministério da imposição de mãos e, conforme já falei, alguns que já estão equipados de modo sobrenatural para o exercício de um ministério desse tipo. Fica claro que todo e qualquer cristão pode impor as mãos sobre as pessoas, usando a fé geral, e apropriar-se das promessas de Deus registradas em sua palavra, mesmo para elas receber o Espírito Santo. Claro que a Bíblia diz para a gente não colocar as mãos em alguém de forma precipitada, por isso que tem que ser pela fé, tem que ser dirigido pela palavra, tá bom? Quando, porém, trata-se de uma manifestação do Espírito de Deus, transmitida por intermédio de uma pessoa para outra, é um dom do Espírito que opera. Se você impuser as mãos em alguém para este receber uma cura ou qualquer outra bênção, sem haver um dom do Espírito Santo em ação, aquela pessoa pode simplesmente receber pela fé tudo que a palavra promete. A imposição das mãos, nesse caso, é simples, ponto de contato para quem recebe a bênção, liberando assim a sua crença na palavra de Deus. É claro que, se a pessoa recebe pela fé a bênção, não deixa de ser uma demonstração do poder de Deus. O Senhor opera por meio de demonstrações soberanas de poder, de manifestações sobrenaturais
nos dons do Espírito, bem como mediante a fé simples na palavra. Sendo assim, o dom da fé pode estar em operação para ministrar o Espírito Santo aos cristãos, transmitindo a plenitude de Deus, que é a promessa do Pai, enriquecendo a alma e revestindo seu servo de poder para o serviço espiritual. Resumindo, podemos dizer que, mediante o dom da fé, a violência do fogo foi controlada, como no caso de Elias. Primeiro livro dos Reis, depois para você meditar, 18:38. Capítulo 18, versículo 38. Houve manifestação sobrenatural de poderes milagrosos para alimentar e sustentar o homem de modo sobrenatural. E outro viveu, labutou e foi sustentado durante 40 dias sem alimentos nem água. Uau! Está lá em Êxodo 34:28. Êxodo 34:28. Anjos têm guardado os servos de Deus, protegendo-os por meio da manifestação desse dom. Homens têm sido livrados da violência das feras, tal como Daniel na cova dos leões. O dom da fé traz uma paz interior ao espírito daqueles que, por intermédio dos quais ele é manifestado. Pedro, por exemplo, um homem condenado à morte, dormia serenamente às vésperas da própria execução e recebeu o livramento. Que forte, hein? Que forte. Atos 12, capítulo 12, versículo 6 ao 11, que fala sobre isso. Atos 12, versículo 6 ao versículo 11, tá bom? Por meio desse dom, interrompeu-se uma tempestade violenta que ameaçava afundar o barco no mar e destruir vidas humanas. Marcos 4:39. Isso é tudo para você meditar depois, tá bom? Falei Atos 12, do 6 ao 11, depois Marcos 4:39. Para terminar agora, o dom da fé pode expulsar espíritos imundos de corpos humanos que foram contaminados por essa presença maligna. Por outro lado, esse dom também pode estar em operação ao ministrar o batismo no Espírito Santo, bem como mediar a transformação milagrosa e permanente do discurso inteiro da vida de uma pessoa, partindo da declaração de bênçãos sobre ela. Amém? E assim nós terminamos hoje o estudo, o dom da fé. Muito legal, muito legal. Esse estudo aqui era um pouquinho menor. Amanhã nós vamos falar sobre o dom da operação de milagres, ok? Depois, o dom da operação de milagres, os dons de cura. Então, isso aqui são aquele ministério de poder, né? O dom da fé, o dom de operação de milagres e os dons de curas, ok? São os três que também podem trabalhar em conjunto, dirigido pelo Espírito de Deus na manifestação desses dons, ok? Vamos fazer uma oração. Pessoal, então eu quero deixar claro aqui para vocês que é bem provável que o próximo propósito nós vamos fazer lá pelo YouTube, tá ok? Porque eu quero aproveitar, quero testar para saber como que vai ser a interação lá. Então depois que nós terminarmos esses estudos aqui do Espírito Santo e seus dons, nós vamos fazer lá pelo YouTube, tá bom? O canal Reino Flix, ok? Se você não é inscrito, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Aqui é o canal. Coloca tudo junto assim, tá vendo? Ó, Reino Flix, tá bom? Se inscreva lá no canal, tá bom? Quando for terminar esse propósito, eu anuncio quando vai ser, tá ok? Vamos focar nesse estudo aqui do Espírito Santo e seus dons. Aí quando tiver lá no último dia, no penúltimo dia, eu anuncio direitinho quando vai ser. Tá bom? Nós fizemos uma enquete lá no Telegram e o que ganhou foi o crescimento espiritual. Olha, ficou à frente de relacionamentos, hein? Eu achava que relacionamentos que ia ganhar. Tá bom? Então vai ser crescimento espiritual. Vai ser de 7 a 10 dias mais ou menos, eu vou verificar direitinho.
Mas se inscreva lá no canal, beleza? Se inscreva lá no canal, vai ser muito legal a sua participação. Posso pedir um favor para vocês? Se todos aqui compartilharem nos seus grupos, com os amigos, pelo menos 10 amigos, vai ser muito interessante. Aí você fala que em breve nós vamos iniciar um estudo de crescimento espiritual, tá bom? É muito legal que você compartilhe com seus amigos. E nós não vamos fazer pelo Instagram o próximo propósito, nós vamos fazer pelo YouTube. Já está praticamente definido, só estou vendo direitinho como que eu vou alinhar o sistema, tudo certinho, mas a galera está me ajudando. E vai ser lá pelo canal Reino Flix, tá bom? E até, se dependendo das inspirações, a gente acabar passando de 1 hora e tudo, lá não vai cair, não corre o risco de cair, tá ok? Tô um pouco preocupado que já não é a primeira vez que tento derrubar a live aqui no Instagram. Quando eu estava fazendo aquela live perto dos 40 dias, na madrugada, passamos uma lutinha nos bastidores aí, porque queriam derrubar as lives. Mas Deus é maior, Deus está conosco, ok? Tá bom? Então é isso daí, galera. Então, depois que acabar esse propósito, nós vamos iniciar outro em nome de Jesus. E você que ainda não está no canal do Telegram, corre lá no canal do Telegram, tá bom? Entre lá no canal. Tem um link na biografia, no meu perfil aqui, no meu perfil do Instagram, tem um link, você clica nesse link, lá tem um canal do YouTube e tem um canal do Telegram. Mas no canal do Telegram é só eu que falo, então fique despreocupado, ninguém vai estar comentando nada não. No caso é só eu que mando os conteúdos materiais lá, tá bom? Então se inscreva lá também, só entrar no canal do Telegram e vai ser muito especial você participar, ok? Sábado, Night for This, 8 horas, aqui na nossa sede estadual. Lembrando que dia 17 nós teremos uma reunião especial com o pastor Jaime de Aboni Campos, com o tema Pais e Filhos. É muito importante que vocês venham. Se você puder trazer seu pai e sua mãe, vai ser muito legal. Quem te representa aí, tá bom? Quem cuidou de você, vai ser um tema muito legal. E dia 17, é isso mesmo, dia 17. Eu faço aniversário dia 15, então vai ser meu presente de aniversário, a sua presença lá, ok? Então conto com você. E no domingo, 4 horas da tarde, no nosso salão aqui, JQV, o nosso culto encontro, tá bom? Com a nossa juventude também, venha participar, vai ser muito legal, tá bom? Tá sendo muito interessante, nós estamos fazendo ali a busca com o Espírito Santo, se envolvendo mais com o Espírito Santo, que esse mês nós estamos priorizando ele, em nome de Jesus, tá bom? Deixa eu fazer uma oração para abençoar a tua vida. Feche teus olhos. Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um momento em tua presença. Obrigado, Deus, pela vida de todos que participaram e que estão levando a sério esse propósito. Meu Deus, eu oro para que todos sejam alcançados, edificados e que esse estudo não pare somente aqui, meu Pai, nessas lives. Que essa pessoa tenha o prazer de todos os dias de descobrir mais do Espírito Santo, de se envolver mais com o Espírito Santo, de buscar, meu Pai, de uma forma incisiva pelos dons do Espírito Santo. E assim eu te agradeço, meu Pai. Eu abençoo a noite dessa pessoa para que ela possa dormir em paz e segurança. Apresento todos os pedidos de oração que as pessoas têm me enviado aqui no Instagram, no WhatsApp e em outras mídias. Em nome de Jesus, meu Pai, que toda maldade, toda investida das trevas caia por terra, em nome de Jesus. E eu abençoo a todos. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário, meu Pai. Muito obrigado. Receba a tua bênção agora, em nome de Jesus. Amém? Tamo junto, galera. Então, amanhã 10h10, espero por vocês. Lembrando, já vão preparando no coração que o próximo propósito é crescimento espiritual, ok? Tamo junto. Fique na paz, fique com Jesus. Até amanhã, para a glória de Deus. Beijo no coração. Tchau.